Bom dia a todos. Para nós é uma alegria poder rever todos os companheiros do Ideal Espírita, iniciando mais um ano. Já estamos aí no dia 7 de janeiro e os nossos planos, as nossas intenções para o novo ano, como é que estão? Estamos animados ou já caímos no desânimo, já estamos esquecendo? Todo ano, vou confessar para vocês, minha esposa está aí de prova, minha filha, meu sobrinho lá de São Paulo que está aí também, o Thiago visitando a gente. Todo ano eu falo que este ano eu vou dar um jeito e vou engordar um pouquinho. Mas não tem jeito. Não, tem diversas pessoas querendo me ajudar, fazer uma transferência, né? Mas não tem jeito, mas estamos aí abertos, né? E vamos tentar esse ano mais um pouco. Mas, falando um pouco em intenções e nossos planejamentos muito dignos, sempre na virada do ano, que é muito justo, representar, porque a questão do calendário é uma questão de marco temporal, é uma questão de organização necessária para todos nós, né? E nesse período é bastante marcante porque desejamos paz, alegria, felicidade, né? Fazemos planos, e também é importante a gente lembrar que, e perante o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai Celestial, o que nós, em conversa íntima com eles, o que a gente faz aquela reflexão do ano que passou e do ano que está vindo, naquilo que podemos melhorar, naquilo que podemos, né, entrar mais no seu psiquismo de amor, de carinho, procurando sinceramente em nosso mundo íntimo a nossa melhora. Então, fazendo estas reflexões, nós resolvemos trazer aqui para a nossa conversa a questão do tema a coragem moral. Porque não é fácil a questão da coragem, a coragem moral. E nós vamos buscar na literatura espírita, além das obras básicas, nas suas obras complementares, em especial de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, que já mencionamos aqui, né? E também nessa obra, Momentos de Coragem. Olha só o tamanho da obra. Mas aqui tem tanto ensinamento, as obras espíritas, né? Que vale para a vida eterna, para a nossa vida eterna. Então, o que a gente pode buscar? Em Joana de Ângeles, começamos falando então que todos nós estamos destinados à plenitude e à felicidade. E caminhamos não poucas vezes sob imposições dolorosas em nossas existências, mas que estas imposições resultam de nossa própria ignorância perante as leis divinas, ou porque mal utilizamos os recursos preciosos que Deus coloca às nossas mãos. Olha que interessante, né? O que Joana de Ângeles nos traz. E ela vem falando que a felicidade, ela deverá ser conquistada passo a passo, mediante esforço pessoal e o investimento de luta. A felicidade, então ela fala que é uma conquista íntima, mas que nós deveremos ir buscá-la passo a passo. Quando ela fala isso, ela denota o quê? Um movimento de cada um de nós, que deverá ser conquistado mediante esforço pessoal, responsabilidade individual, a busca da felicidade. Somos os responsáveis pela busca, cada um de nós, porque muitas das vezes vamos transferindo a outrem, a terceiros, ou a coisas materiais até mesmo,
a questão da felicidade. E Joana de Ângeles nos chama a reflexão aqui. Olha, mas é uma responsabilidade íntima de cada um. E a questão do investimento de luta? Quando a gente fala em investimento, a gente espera algum retorno. E no que estamos investindo a vida nossa, as nossas energias, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, no que estamos investindo, né? Porque o dom maior é a vida, uma coisa maior do que as nossas existências, né? Então é que nós devemos prestar atenção para que nós não percamos energias inutilmente em coisas desnecessárias, nos perturbando mentalmente, psiquicamente, emocionalmente. Quantos de nós, estamos passando por momentos emocionais delicados em nossas existências? E qual o investimento que ela nos chama aqui a atenção aqui? O que ela quer dizer com isso? O que nós esperamos em troca nesse ponto? Mas ela continua ainda nos levando à reflexão quando ela diz que a felicidade que se conquista, que se logra, através dos desafios existenciais, que devem ser vencidos, porquanto carregados das heranças negativas que procedem das experiências anteriores, malogradas e que necessitam de ser corrigidas. A felicidade no mundo é possível ser conquistada, mas é necessário o nosso empenho. E nós vamos conquistar através de um árduo trabalho, vencendo os desafios existenciais, que não são fáceis. Poderíamos aqui conversar com cada um de vocês, e cada um faria para nós uma apresentação das lutas e dificuldades enfrentadas, principalmente no último ano. Principalmente experiências difíceis, experiências dolorosas, mas vencido por todos vocês, ou ainda que estamos em luta, porque os desafios ainda continuam para todos nós. Não é a plena mudança do ano que os nossos desafios vão desaparecer e vão estar todos resolvidos de forma alguma. E esses desafios existenciais que Joana de Ângeles nos dizem que devem ser vencidos, que não devemos esmorecer perante esses desafios. Por quê? Porque ela diz que isso nos vem do que de heranças negativas. Mas heranças negativas, o que ela está querendo dizer isso? Eu lembro de herança. A herança é tão bom porque é algo que eu vou ganhar materialmente. Mas aqui tem um outro aspecto que ela nos apresenta, né? Essa questão das heranças, porque são as nossas heranças morais. E as nossas heranças morais são intransferíveis. O que isso significa? Significa o que hoje estou, que me apresenta como desafio na minha vida, não foi provocada pelos meus antepassados, pelos meus pais, pelos meus avós, bisavós, tataravós. Não, de forma alguma. Porque cada um é responsável pelos seus atos e pelas suas ações. É na lei de ação e reação que a doutrina espírita nos esclarece quando nos fala das aflições. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala claramente sobre isso. Então essas heranças que são as nossas heranças morais, aquela decorrente de nossos atos, porque atos
infelizes porque, como nós falamos, praticados pela nossa ignorância, ou porque no momento de ilusão, ou porque não sabemos aproveitar os benditos recursos que Deus nos coloca em nossas mãos, e porque somos crianças espirituais ainda aprendizes, e aquilo que então nos foi mal feito, hoje retorna como necessidade de refazimento, de reconstrução, de realinhamento, por meio da reencarnação. E nós nos defrontamos então com essas quedas do passado hoje. E hoje os nossos equívocos do passado são os nossos desafios. Por isso que ela fala que esses desafios, essas heranças negativas, procedem de nossas experiências anteriores malogradas e que necessitam de ser corrigidas. E quando falamos isso, lembremos sempre que o nosso processo reencarnatório é uma ocorrência muito especial para todos nós, devidamente planejada lá estudada, devidamente planejada no plano espiritual, indistintamente para todos nós, onde nós, em planejamento com os nossos mentores espirituais, são vistos os nossos pontos positivos, porque todos nós temos os nossos pontos positivos, e aqueles outros que precisamos de melhorar, acertar, refazer. E que ela diz aqui então que todas essas experiências nas quais caímos no passado, nós necessitamos corrigi-las, não porque Deus quer nos punir, de forma alguma, porque as leis divinas estão aí, são imutáveis. Nossa própria consciência que nos desperta em nossos equívocos, e nós pedimos a oportunidade da reparação. E não há melhor oportunidade do que nós mesmos refazermos aquilo que fizemos de forma equivocada, com aprendizado, aprendendo. Então ela diz que esses equívocos necessitam ser corrigidas, é porque Deus nos coloca os melhores meios para assim agirmos, sem dúvida alguma. Nenhum de nós estamos abandonados, por mais lutas difíceis a que somos chamados e convocados em nosso dia a dia. Jamais. Porque o planejamento reencarnatório, nós lembramos da obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz, que até foi tema de filme, agora vai retornar agora em janeiro, com a continuidade da coleção do mundo espiritual. Nós vamos lembrar que quando André Luiz retornou ao plano espiritual, passando pelo processo de readaptação, foi acolhido pela família de Lísias, o enfermeiro, que o auxiliou no início, pela mãe de Lísias, a Laura. E chega no final da obra Nosso Lar, a Laura, mãe de Lísias, inicia o seu processo reencarnatório, a sua preparação. Tem um capítulo, 2 capítulos belíssimos na obra Nosso Lar, que vai falar sobre o processo reencarnatório preparatório de Laura. E nada obstante ser uma trabalhadora com muitas horas bônus no plano espiritual, ser recomendada pelo próprio ministro do esclarecimento, do auxílio, em conversa com o próprio ministro, ela coloca seus anseios, seus medos de retorno ao campo físico, as lutas a serem apresentadas. E ela, que era um espírito já com muita força, com muita determinação, mostrava a sua angústia. E olha que interessante,
No nosso processo reencarnatório, quando vamos voltar ao corpo físico, dependendo das nossas necessidades e aquisições de experiências, retornamos receosos, com medo do nosso processo reencarnatório. Enquanto que aqui, no vaso físico, lutamos, não queremos retornar ao plano espiritual, o que é normal para todos nós. Mas vejamos que interessante esse processo da continuidade da vida no plano espiritual e no corpo físico. Mas, e ela foi então, Laura, foi aconselhada, abraçada pelo ministro e por todos, acalmando o seu coração. Vai, minha filha, estaremos contigo, nós aqui deu nosso lar, estaremos contigo te acompanhando nas lutas do corpo físico, que não são fáceis, nós o sabemos, mas estaremos contigo. Isso ocorre com cada um de nós. Não sei, não sabemos talvez da colônia espiritual que viemos das nossas necessidades, mas com certeza estamos aqui com eles, cada um de nós, seja com o nosso anjo guardião, seja com os espíritos familiares, os espíritos amigos, aqueles que comungam conosco e querem e apostam em nossas vitórias. Então, nesse sentido, continua ainda Joana de Ângeles nos esclarecendo que, graças a esta constatação, na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito em novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Em todo o processo aflitivo existe então essa herança psicológica de outra existência. Todos nós. Porque muitas das vezes não compreendemos, e a luz que a doutrina espírita projeta em nossas vidas nos esclarece. Por que eu passo por isso? Meu Deus, por que tanta dor e sofrimento? Isso nos vem, e é comum essa dúvida, essa inquietação. E quando nós, caminhados à luz da veneranda doutrina espírita, a gente vai recebendo os esclarecimentos necessários para que nós possamos entender a misericórdia e a bondade divina. Mas misericórdia e bondade divina, diante de tantos sofrimentos e padecimentos, representa a misericórdia divina para com todos nós, porque Ele nos concede a honra de servir a Ele e de nós nos reajustarmos perante a sua consciência. Esta é a misericórdia divina para com todos nós. Então ela diz que isso ressurge então como necessidade de reparação e nos favorece o espírito em novas aquisições, porque quando nós vamos vencendo as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas faltas e vamos nos aprimorando, nós vamos deixando, suplantando e adquirindo novas experiências. É assim que ocorre no campo do aprendizado. Não passamos lá pela pré, depois primário, primeiro ano, segundo, e assim não vamos evoluindo em nossos conhecimentos. Assim que se dá também a aquisição de nossas experiências, passo a passo, com equilíbrio, com serenidade, né? E sem as amarras com os fracassos que ficaram no passado. Olha, eu posso me libertar, porque, puxa, eu tenho algo tão perturbador aqui comigo, que eu fiz um remorso tão grande que eu procuro esconder de mim mesmo. E temos a oportunidade do reequilíbrio dessa potência íntima, nos fortalecer e continuar a nossa jornada, sem essa amarra, porque
Porque em nossos equívocos, em nosso complexo de culpa, ficamos amarrados ao passado. E a oportunidade que Deus nos concede é que nós nos sempre evoluímos, todos nós, mais cedo ou mais tarde. É o caminho, como nós falamos, atingir a plenitude, o caminho da felicidade que a terra pode nos oferecer. Mas é tão simples? Não é tão simples. E por que não é tão simples? Porque Joana de Ângeles, ela veio nos dizer que diante das lutas que se apresentam em nossas vidas, principalmente de nossos equívocos do passado, o nosso inconsciente, olha lá, departamentos seletivos da nossa mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós queremos tanto não confrontar com os nossos equívocos, por vergonha, por arrependimento, por remorso, que colocamos lá debaixo do tapete, do sótão, do porão do nosso inconsciente. E quando nos vem o processo reencarnatório, quando nós vamos nos reencontrar com os nossos próprios equívocos, olha o que o nosso consciente faz, procura bloquear, nos fechar, para que nós vemos aquilo como um perigo, ou medo de cair novamente. Olha só como que age o nosso inconsciente. Por isso, quando nós falamos da preocupação do nosso processo reencarnatório, que muitas das vezes pedimos o auxílio, retornamos com medo, com receio de errar novamente. Quando entramos aqui na escuridão da face da terra, não obstante tantas belezas que ela nos apresenta. Então, Joana de Ângeles diz que esse inconsciente que nos bloqueia faz com que nós tenhamos medo e não enfrentamos as situações que para nós vão parecer desagradáveis. Lendo isso, eu pensei, por isso então, que às vezes eu fazer uma reflexão, me apresento tão acomodado nas coisas, que qualquer coisa diferente que surge no dia a dia já me dá contrariedade. Acordo em tal horário, tenho que tomar café a tal horário, almoçar a tal horário, jantar a tal horário, ir para o mesmo caminho, voltar sempre para o mesmo caminho. E qualquer situação que se torna diferente já me incomoda. Imaginemos na situação das vidas de nosso espírito imortal. E a nossa idade imortal? Quantas experiências, felizes ou não, de outras existências, e que hoje, somos convidados à reparação. E diante desses embates, não querendo complicar um pouco mais, mas Joana de Ângeles nos diz que em face então dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica. Não, para mim é mais fácil fugir do meu próprio ser. É fazer o inverso do autodescobrimento. Quando somos convidados a fazer o autodescobrimento, para mim é mais fácil me esconder. E aí utilizamos o que? Das fugas na área psicológica. Porque é um medo, o receio do enfrentamento. E aí quando vemos os desafios, mesmo no trabalho, as situações novas que nos apresentam, as novas tecnologias, falar, eu nunca vou aprender isso, já passei da idade, não, nós sempre fizemos assim, vamos continuar sempre fazer assim. Olha, mas às vezes pode ser melhor ir por esse caminho, pode ser um caminho menos árduo, mais curto, mais fácil. Não, mas a gente sempre fez assim. É o Espírito falando, é o medo do enfrentamento. E isso, Joana de Ângeles nos diz que é um processo natural de todos nós, um caminho do aprendizado, de todos nós.
Outros apresentam uma força maior, uma coragem maior, outros menos. Isso, tudo isso faz parte. Não é demérito nenhum para nenhum de nós. Demérito nenhum. E assim vamos adiando para outros cometimentos. E é muito comum, né, na área espírita, aqueles companheiros falarem, nessa existência eu não aprendo. Eu vou deixar para a próxima reencarnação. Essa eu não vou mudar. Vão ser sempre assim. Será, gente, que compensa fazer isso? Não é melhor a gente aproveitar o momento que estamos tendo na atual romagem reencarnatória? Porque é o que Deus nos oferece. Dá tanto trabalho no processo reencarnatório. Imaginemos, né, fazer todo esse processo de reencontro de todos os espíritos afins ou de espíritos não tão afins, de estarmos no mesmo núcleo, às vezes participando em uma mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Tantos compromissos que assumimos. É melhor fazer agora, né? Pensando melhor, porque talvez outras situações vão nos apresentar mais difíceis e conflitantes, cada vez mais complicadas para nós. E Joana adiante esclarece que o ego, o ser hoje, nós que somos hoje, que teme o denominado fracasso, que é sempre um insucesso previsível, resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo da fantasia. Qual é a questão do insucesso? O insucesso é previsível, nos fala Joana adiante. A gente vê por nós quantas tentativas realizamos em algo, porque não podemos desistir de nossos sonhos, de nossos objetivos, porque o fracasso pode acontecer. E a gente tira daí a experiência para nos fortalecer para novos cometimentos. Tem processos desafiadores, ela nos fala, né? E tem mais, diz ela que do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado para quaisquer realizações que lhe exijam esforço, acostumado a desistir diante de qualquer mobilização de forças físicas, morais e intelectuais. É a verdade. Podemos cair em desânimo ante as lutas e dificuldades, o que é natural e normal, gente. Porque não podemos deixar isso prolongar por um bom tempo, esse desânimo, essa tristeza por mais tempo do que necessário para que nós possamos nos reequilibrar ante os fatos e as situações, procurando formas e modelos para que nós possamos vencer essas dificuldades que são apresentadas a todos nós. Então, jamais desistir, né? Porque ela diz que é um processo natural a gente se considerar incapacitado, né? E acontece mesmo, quantas vezes, puxa vida, vontade era rasgar meu diploma, como que eu não passei naquele concurso, como eu não consegui obter tal coisa, eu fui em busca, era o meu sonho, era o meu desejo. Mas temos que dar todo o nosso empenho. Tanto que é interessante que nós trouxemos aqui algumas experiências. Talvez aqueles amigos de mais experiência como eu, conhecemos Fred Astaire. Não sei se todos conhecem, mas um grande dançarino do cinema americano. Vocês sabiam que no primeiro vez que ele foi fazer lá o teste para o cinema foi recusado? Foi recusado. Disseram que ele não sabia representar. Era careca. Não sabia representar. E a única qualidade, dançava um pouquinho. A única qualidade dele que sabia dançar um pouquinho. Fred Astaire. O Walt Disney. Você sabia que o Walt Disney foi demitido por um editor de jornal por falta de criatividade?
da Disneylândia, seus personagens, ele faliu diversas vezes e nunca desistiu do sonho dele, que hoje nós conhecemos, né? A grande fábrica de sonhos da Disneylândia e seus personagens. Walt Disney. A história de Fernão Capelo Gaivota, esta obra em que o autor procurou 18 editoras, foi recusado em 18 editoras, gente. Não foi em uma e duas, não, bater na porta, olha, eu quero editar esta obra. Aí, quando foi editada, na década de 70, em apenas alguns meses, nos Estados Unidos, vendeu 7 milhões de exemplares. 7 milhões. E fala da história da gaivota, que nos fala de coragem, de perseverança. Como o autor da obra não podia perseverar em bater incansavelmente em quase 20 editoras para publicar esse livro, como que ele podia desanimar? Charles Darwin era considerado um aluno abaixo da média pelos seus mestres e pelo próprio pai. E nos trouxe a teoria da evolução, Charles Darwin. E assim tantos outros, que vocês, tenho certeza que cada um poderia contar uma história de vitória, de vida, de experiência tão bela, tão salutar, tão forte para todos nós. Com certeza, todos aqui teriam experiências valiosas para trazer para nós. E por isso, então, que Joana de Ângeles nos fala que ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas sim para criar as condições da saúde real e da alegria plena. Todos nós, quando a gente começa a nos perceber como seres imortais, que temos a vida ainda na busca da nossa plenitude, de um vasto caminho de experiências, de aprendizado, de lutas a cada dia, porque parece que quando nós vencemos uma etapa, vem outra ainda mais difícil, e assim o é, nos fala Joana de Ângeles, é a doutrina espírita, porque nós conseguimos superar aquele obstáculo, e hoje outros vão se apresentando, e é isso que nos dá força, perseverança para prosseguir. É isso que nos empurra à frente, essa gana, essa vontade que nós possuímos para vencer, para aprender, para sermos melhores, cada um de nós. Então, nesse sentido, as condições da saúde real é da saúde integral, é da saúde do espírito, seu restabelecimento em plenitude, perante a sua própria consciência, perante as debilidades físicas de nossas vibrações, equilibrando-nos, reharmonizando-nos, e da alegria plena, que é da consciência tranquila, que é da alegria plena. Então, nos fala ainda Joana de Ângeles que a vida, em todas as suas expressões inteligentes, é um desafio à coragem humana. Por isso, é um desafio para todos nós. E vivemos momentos aflitivos, a partir do momento que acordamos, ou já dormimos aflitos, já preocupados com o dia seguinte. É fazer isso, temos que fazer aquilo, nos chama a atenção daquilo, mas gente, eu não posso perder a hora, tem que correr para fazer isso, tem que fazer aquilo. São momentos aflitivos, todos nós passamos, e estamos passando, e tenhamos a certeza que vamos passar, porque somos imbuídos da coragem, estamos conquistando. Olha que interessante, Joana de Ângeles diz que a coragem devia ser incluída, né, como um atributo, um valor do ser humano, e é realmente a questão da coragem, né? E aqui nós lembramos, já rapidamente passando, na questão, nessa figura talvez vocês possam se lembrar deste caso de Rosa Parks, no ano de 1855, no estado do Alabama, nos Estados Unidos,
quando era então na questão da segregação racial, se recusou a se levantar do ônibus, porque tinha que dar lugar para uma pessoa de cor branca, porque não tinha mais lugar no ônibus. Ela se recusou e foi presa. Foi um ato de coragem realizado em dezembro do ano de 1855 no estado de Alabama, Rosa Parks, conhecida como a mãe da defesa civil, defensora da defesa civil, dos direitos civis dos Estados Unidos. Mas antes, olha só, na mesma cidade, no mesmo estado, uma jovem de apenas 15 anos, Claudette Colvin, de 15 anos, já havia feito da mesma forma. Não tem que dar meu lugar. Uma pessoa em plena saúde, não tem nenhuma diferença, como se fosse um idoso, uma pessoa doente, necessitada, grávida, eu daria, mas não tem motivo. E foi presa também, demonstrando uma coragem com relação à questão da segregação nos Estados Unidos naquela época. Mas o que isso provocou? Não sei se dá para ver pela imagem, um pouquinho lá ao fundo. Quem está lá ao fundo da imagem de Rosa Parks? Martin Luther King. Pelo ato de Claudette Colvin e de Rosa Parks, chamou a atenção de quem? Quem que estava lá aguardando a fagulha para iniciar um grande movimento da igualdade racial nos Estados Unidos? Ele que era um pastor daquela cidade. Chamou a atenção dele. E ele então iniciou um movimento digno, justo, para que todos não usassem o transporte coletivo na cidade. E isso durou por um ano, até que a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional aquela questão da lei racial do ônibus naquele município, de forma pacífica. Então, olha só, como um ato nosso de coragem, ela espelha outros, ela nos reequilibra perante a harmonia celestial, junto à psicosfera em que nós vivemos, em qualquer campo de ação. Então, diz Joana de Ângeles que a coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina, dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. É um trabalho interior. Ele se inicia, segundo Joana de Ângeles, esses sentimentos considerados valores morais, nas experiências mais simples, diante dos quais o espírito não recua, nem desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes, inconscientemente, que elas lhe constituem recursos de crescimento interior e de valorização da vida, pelos pequenos atos de nosso dia a dia, de não desistir. Mesmo sabendo que iremos enfrentar logo mais ali uma dura contenda, uma luta e uma dificuldade. Mas lembrando que ela se apresenta para o nosso próprio aprendizado e aprimoramento. Nós, em consciência, no plano espiritual, quando nos é possível, nós escolhemos as nossas provas. E hoje aqui reclamamos. Mas nós as escolhemos para nos libertar das nossas próprias consciências. E aqui, o Espírito não recua, então começa passo a passo, etapa por etapa, nas pequenas coisas. E nos diz que nós, seres humanos, possuímos tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Todos nós, que tesouros íntimos inigualáveis serão estes? É o germe divino que cada um de nós carregamos em nós. Cada um de nós somos ser em potencial, né? Somos aqui um dínamo gerador de construções belas, felizes e dignas, porque somos filhos do mesmo Pai. Todos nós percorremos o mesmo caminho e vamos em busca do mesmo objetivo.
E já para finalizar, pedindo a licença de vocês, no Momento Espírita, um texto muito interessante, não vou ler todo, é claro, somente algumas partes, nos fala sobre força e coragem. Aí, quando eu li, me fez refletir, mas força e coragem, como distinguir? Será que nós necessitamos das duas? E unindo as duas, força e coragem. E o texto nos diz que em muitas ocasiões da vida, não sabemos avaliar o que realmente necessitamos, se de força ou se de coragem. Aí nos fala que há momentos em nossa existência que precisamos das duas virtudes conjugadas. As duas virtudes, força e coragem. Por quê? Porque há situações em que nos exigem muita força, mas existem horas em que a coragem se faz mais necessária. Eis alguns exemplos que o texto nos coloca. É preciso ter força para nós nos defendermos, mas é preciso ter coragem para não revidar. É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para admitir a dúvida ou o erro. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é necessário coragem para sentir as próprias dores. É preciso força para enfrentar os desafios que a vida oferece, mas é preciso coragem para admitir as próprias fraquezas. É preciso força para buscar o conhecimento, mas é preciso coragem para reconhecer a própria ignorância. É preciso força para lutar contra a desonestidade, mas é preciso coragem para resistir às suas investidas. É preciso força para enfrentar as tentações, mas é preciso coragem para não cair nas suas armadilhas. É preciso força para levantar a bandeira da paz, mas é preciso coragem para construí-la na própria intimidade. É preciso ter força para falar, mas é preciso ter coragem para se calar. Enfim, é preciso ter muita força para enfrentar as batalhas do dia a dia, mas é preciso muita coragem moral para vencer a si mesmo. E esta é a nossa grande batalha em mais um ano que se inicia. Vencer a nós próprios, para que sejamos seres melhores, para que conquistemos a nossa felicidade e a nossa paz tão almejada. Porque, como nos fala sempre Divaldo em seus encontros da paz, naquela famosa música, que a paz começa em mim, a paz começa em nós. E assim, com certeza, teremos um mundo melhor a partir de nossos atos e ações de coragem, de fé e